Olá, querido cliente, venho aqui dar boas-vindas e parabenizar a você que tomou com certeza a escolha certa de adquirir os nossos lindos utensílios do nosso sistema da Royal Prestige. Meu nome é Catiúcia, eu sou distribuidora autorizada aqui no estado de Goiás, trabalho com esse sistema, com essa tecnologia maravilhosa que tem mudado a vida de muitas pessoas através do preparo do alimento. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas valiosas e dicas práticas na utilização dos seus utensílios, que não podemos dizer que é simplesmente uma panela, né? Na verdade é uma grande tecnologia que nos permite ter mais praticidade e nutrição através do preparo do alimento. Então vamos lá. Aqui é o nosso carro-chefe, né? Nós temos aqui o nosso sistema da Royal Prestige, a nossa panela. E uma dica muito importante, que eu acho que é uma dica realmente valiosa, é no preparo dos nossos legumes, né, das nossas verduras. Qual é uma recomendação que nós damos? O nosso sistema, primeiramente, eles se cozinham com a água do próprio alimento. E a dica é, quando vocês forem preparar verduras, às vezes você quer cozinhar beterraba separado, ou às vezes você quer cozinhar um milho verde, ou até mesmo várias verduras juntas, mas você não coloca muitas verduras no nosso sistema. Qual é a recomendação? Sempre forre o fundinho com água para ajudar no processo de cozimento, porque às vezes a quantidade de verduras não está muito dentro do nosso sistema e aí não tem a quantidade de água suficiente do alimento para fazer esse cozimento com a própria água. Então, para não correr o risco de pegar o fundinho, sempre forre o fundinho com um dedinho de água só para ajudar nesse processo. Então, essa é uma dica muito importante que a gente coloca. Outra dica, o nosso sistema, ele sempre é mais voltado para cozinhar com fogo médio. Essas panelas não precisam daquele fogo tão alto, principalmente no cozimento de verduras, né? Como quando a gente usa para assar bolo. É mais recomendável um fogo médio. Então, nós temos que lembrar o quê? Coloquei o meu alimento aqui. Sempre eu mantenho uma válvula aberta no fogo médio. Por quê? Porque ela vai emitir um som, ela vai apitar. Quando essa válvula apitar, a recomendação é fecha essa válvula e coloca no foguinho de vela, né? Tem pessoas que falam que é o foguinho de vela, um foguinho entre as chamas, que ao invés de a gente abaixar, a gente vai quase desligando ali e aí a gente sempre deixa naquele foguinho de vela para o alimento chegar no tempo de cozimento. Exemplo, quando geralmente é verdura, a gente deixa mais uns 4, 5 minutinhos para finalizar esse processo. Lembrando que você sempre pode abrir a panela, porque não é pressão, para observar se o seu alimento já está ou não está com o cozimento que você deseja que esteja. Então, essa dica também é muito importante. Outra dica também que eu acho muito legal a gente destacar: qual é o momento que você precisa de aquecer essa panela para preparar o alimento? É quando você for fazer alguma proteína, alguma carne, o ovo também. Às vezes você vai preparar o frango, enfim, você precisa de aquecer 1 a 2 minutinhos para que você possa selar essa carne. E aí, quando você sela a carne, você mantém o suco dessa carne, ela fica suculenta. Porque se você coloca ela na panela fria, geralmente vai dar água, né? Então a carne não vai ficar tão macia e tão suculenta. Então essa é uma dica também muito importante. Sempre que for fazer churrasco, for fazer um frango, aquecer essa panela de 1 a 2 minutinhos para deixar a carne bem seladinha. Lembrando que você vai saber a temperatura ideal. Com o tempo, você chegou a sua mão ali, você já viu que está bem quentinho? Está pronto. Se não, tem aquele teste que a gente joga um pouquinho de água. Se a bolinha não evaporar, a água não evaporar e a bolinha dançar, está no ponto ideal para colocar a sua carne, ok? Gente, eu acho muito interessante falar. É muito legal, é muito tranquilo a gente usar o nosso sistema da Royal. Às vezes, na primeira semana, pode acontecer da gente queimar um pouquinho, normal, porque a gente está aprendendo, como foi comigo. E às vezes a gente salga também, porque como o nosso sistema ele mantém o nutriente, o sabor real do alimento, vocês vão perceber que no dia a dia você vai diminuir o sal. E lembrando que quando a gente também prepara alimentos como arroz e feijão que não tem água, nós vamos utilizar água, mas nós vamos também, às vezes, diminuir um pouco, porque o cozimento dela é um pouquinho mais rápido. Outra dica também,
que eu acho muito importante a gente sempre destacar. O nosso sistema, ele pode ser utilizado como um forno. Então, sempre que você for utilizar ele como forno, você vai deixar a tampa fechada com a válvula fechada. Por exemplo, eu quero assar um bolo, eu quero assar uma lasanha, eu vou usar ela como forninho. Então, eu já deixo fechado e o bolo sempre no fogo baixo, eu posso deixar aqui a válvula aberta até apitar o bolo, apitou. Eu fecho e deixo no foguinho de vela e aí eu vou usar para assar um pão de queijo, uma lasanha. E aí nós temos as nossas receitinhas que vocês podem seguir no nosso YouTube, depois vocês vão entrar no nosso canal e nós estamos colocando várias receitas. Quando eu quero preparar um alimento, como por exemplo churrasco, eu não quero cozinhar a carne, eu quero grelhar ou eu quero assar a carne. Eu vou selar essa carne bem seladinha e eu coloco meia tampa assim, só para ela dar uma assada, né? Porque eu não quero cozinhar. Então, e quando eu quero fazer algo, por exemplo, um bife fininho, que eu não preciso de cozinhar e ele é rapidinho, eu posso deixar a panela aberta mesmo, eu já faço aqui o meu alimento grelhadinho, rapidinho ele vai estar pronto. E falando um pouquinho da limpeza, como eu falei para vocês, essas panelas são maravilhosas, muito práticas de usar. É muito interessante, algo que a gente tem feito e dá muito certo. Às vezes a gente vai preparar uma carne e às vezes fica uma manchinha ali, né, da gordura da carne. Às vezes pode ficar, depois até de lavar, uma manchinha mesmo. Então, você pode, quando ela estiver aquecida, você pega vinagre de álcool, aquele vinagre transparente, e você pode jogar nela quente. Você vai ver que sai aquelas manchinhas e ela fica brilhando. Então isso é muito legal. E aí, se por fora ficar alguma outra manchinha, nós temos o nosso Royal Shine. Ele não está aqui hoje, mas ele sempre acompanha o conjunto, que ele é para dar o brilho, sempre depois de seca, para você deixar ela brilhando, e depois lembrando que tem que enxaguar e retirar também esse produto. E outro detalhe muito importante na limpeza também, é que às vezes a gente vai preparar um pudim, ou às vezes pode colar um pouquinho, alguma coisa. É muito fácil, você coloca um pouquinho de água e coloca para ferver. E aí você vem com a bucha com ela aquecida ainda, vai soltar tudo. Então vocês vão ver que é muito legal, ok? Ah, lembrando que eu amo o ovo. Você pode cozinhar ovo no nosso sistema com um pouquinho de água também, e o milho verde fica uma delícia. Ou você também pode pegar 4 folhas de papel toalha, umedecer, coloca dentro da panela, coloca as espigas de milho ou os ovos, tampa com a válvula aberta, apitou, fecha a válvula, 8 minutinhos, meu ovo está cozido e meu milho também. Então, essas são algumas dicas práticas que eu tenho hoje para deixar para vocês. Nós vamos vir com mais dicas. Eu espero que você use bem o seu sistema, porque eu sei que você vai ter muitos benefícios e que seja só o começo de uma linda experiência com a Royal Prestige. Um abraço, Deus abençoe.